Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caro seguidor que está acompanhando essa gravação da live realizada no dia 4 de setembro de 2019 com a professora Nilza Fleury, com o tema Feedback e Liderança. É muito interessante a gente poder olhar para essa questão dos relacionamentos nas organizações e como o feedback é uma ferramenta essencial e fundamental para qualquer tipo de gestão eficaz. É importante a gente poder ter a clareza de como a gente consegue trabalhar com as nossas participantes, com os nossos colaboradores, parceiros, e conseguir ter uma comunicação. A News entrar. Gustavo, obrigado pela presença, seja bem-vindo também. Nilza, eu te mandei um convite. Olha ela aí. Recebi. Obrigada. Doutora Nilza, prazer revê-la Prazer é ao meu. vivo, Obrigada. direto da Flórida. Me conta, antes da gente entrar no nosso tema, como é que está o clima aí em relação à vinda do Dorian, esse furacão aí, pelo visto, Tá tá tudo causando alguns tranquilo estragos, né? agora. Tá tranquilo. O furacão foi embora. Foi para o norte e largou a gente aqui só com chuva e agora tá tudo ok. Que coisa boa. É, Bom, primeiro eu quero te agradecer muito pela disponibilidade na sua agenda atribulada de poder estar aqui compartilhando conosco esse seu conhecimento, fruto dos seus estudos, né, na universidade, com relação a esse tema do feedback e a liderança, como que a gente consegue gerar resultados usando o feedback como uma ferramenta de gestão. E nesse sentido, antes da gente começar, uhum. eu queria te pedir uma gentileza. Pois não. Conte para os nossos seguidores quem que é a professora Nilza Fleury. Oh my gosh. É difícil falar sobre a gente, né? É, Eu, né? é muito difícil. Eu formei muito cedo, comecei a lecionar com 23 anos na Universidade Católica. Depois eu larguei, que eu estava fazendo um curso de pós-graduação de sistema de informação. Achei que eu tinha que dedicar a isso, porque eu tinha saído da universidade. E fiz esse curso e depois eu fiz um curso de... Não, acho que fiz primeiro, um curso de economia industrial. Depois disso eu comecei a dar aula na universidade, dei aula na UNA, na FUMEC, em Divinópolis, na FADOM, uma universidade em Santa Luzia de tecnologia. E Aham. E trabalhei como assessora do presidente da FEBEM por um tempo. Depois eu trabalhei como analista na Prodenge. Fiz um concurso para o Ministério, passei, fiquei lá só um ano, não aguentei Brasília. Voltei para Belo Horizonte e trabalhei esses anos como analista, uns 10 anos. Depois comecei a dar consultoria. E meus principais clientes foram o Estado, a área privada, a Fiat e outras áreas, clínica e tudo mais. E depois eu resolvi, me casei e vim para os Estados Unidos. Aqui eu fiz meu mestrado, meu doutorado, para ver se conseguia um trabalho meu nível, né? Eu comecei aqui Uhum. dando aula em escola pública, eu dei aula de português, depois dei aula também, umas outras aulas aí no Instituto de Línguas. Depois eu comecei a dar aula em universidade, depois que eu formei no doutorado, dei aula, me dediquei também na consultoria, fiz uma consultoria até no Canadá, que foi muito proveitosa. E Uhum. depois eu fiz consultoria aqui e outros projetos também por aí. Ano passado eu entrei nessa empresa de consultoria do Canadá, que chama Global Leader Initiatives. É uma empresa, parece, muito bacana. Eu tenho Sim. empresa que tem 20 doutores, o resto são mestrandos e pessoal de IT, marketing, para dar o suporte. Desenvolve alguns cursos de liderança e Sim. coloca dentro das universidades, já tem experiência nisso. E eu estou tentando na América do Sul, América Latina, né? E também Uhum. essa parte isso dos Estados Unidos, fazer esse trabalho. E estou fazendo também esse trabalho de. Também, esse semestre eu não estou dando aula, eu dei aula semestre passado, dei aula em 4 lugares. Então, eu achei que eu tinha Bacana. que dar um tempo de me dedicar um pouco para a consultoria, porque
embora eu sou super ligada na área acadêmica, essa consultoria também é um mix, né? Porque também é linkada na área acadêmica. E eu acho que isso, para mim, seria bem mais importante nesse momento. Que É isso que eu bacana, estou Nilza. fazendo. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses, cumprimentar algumas pessoas que estão chegando aqui. Quero agradecer a presença do Mário Sato, colega do curso de palestrantes, o Rubens Eric, um cliente nosso de Patinga. Rubens, seja muito bem-vindo. Ao Fábio Pinheiro, colega consultor de Sete Lagoas também, obrigado pela presença. Fico feliz de termos tantas pessoas aqui a bordo acompanhando essa nossa live para falarmos sobre a questão do feedback. João Barbosa também, colega, consultor e palestrante. Nilza, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O que é, pelas andanças que você tem feito, né, nesses seus trabalhos com a consultoria do Canadá, com seus estudos aí nos Estados Unidos, o que você tem visto, como é que é, o que é, aliás, o feedback no contexto atual? Como é que as organizações estão lidando com essa prática? O feedback ele é vital, né? Para toda empresa e para todo líder. Ele é de extrema importância para a área de gerenciamento, para a área de coaching, para a área didática, né? Essa área acadêmica. E a melhor maneira realmente de compartilhar informação. Principalmente no local de trabalho, porque é uma ferramenta que você tem que usar para a liderança e para a comunicação. Ela mostra com clareza ao empregado como que ele está atuando na empresa. É uma arma de motivação do empregado. Então, Inclusive, né? eu acho que é super importante, desde o momento que você faz uma entrevista numa empresa, você sente muito mais segurança e motivado a trabalhar com essa equipe, porque, inclusive, o que eu li esses dias foi que não é a empresa que te seleciona, é você que seleciona a empresa. Então, Pois é, né? Essa autonomia hoje ela é um fato concreto. O profissional, seja ele prestador de serviço, ou seja ele candidato a funcionário, ele está mais voltado realmente a buscar empresas que combinam com seus objetivos, com seus valores, e assim vai. Nilza, deixa eu aproveitar de te fazer um pedido. Para mim, a sua imagem ela está com o seu rosto cortado. Eu estou vendo você apenas do nariz. Ah, agora sim, agora estou te vendo por completo. Porque tem que segurar esse telefone. Eu não tenho aquele negocinho de segurar. Entendi. Tá bom assim? Tá ótimo, ficou perfeito. Desculpa. Então, Não, assim, sem problema. o feedback no contexto atual, eu acho que ele é essencial. E quando eu vejo que as pessoas com que eu estou lidando, tanto de empresa, quanto que eu faço entrevista para trabalhar numa empresa, ou de consultoria, ou como professora, e que eu não recebo feedback, eu fico extremamente chateada. Porque eu falo assim, não é a empresa que eu quero trabalhar. Porque realmente é uma coisa que me motiva bastante. Porque não é só o lado financeiro, onde você aumenta salários de empregados e faz uma série de coisas que, financeiramente falando, né? Mas hoje você usa outro tipo de ferramentas. E uma delas é esse feedback. Porque o feedback te dá tudo sobre o funcionário, como que ele vai seguir, se ele está no caminho certo, se está no caminho errado, se precisa de um treinamento, se você pode alocá-lo em outra posição dentro da empresa. E é uma série de coisas que você pode usar fazendo um feedback dentro da organização e fora também. Então, eu acho que as empresas descuidam demais quando elas não dão feedback. Então, Compreendido. é isso. E me tira uma dúvida, nesse campo de estudo que você vem fazendo sobre a questão da liderança, você sabe se existe algum tipo de estatística que mostra os resultados das organizações que praticam feedback versus as que não praticam? Existe, claro que existe. Né? Eu fiz uma pesquisa, eu tenho uma empresa de estatística aqui que chama Vibe Statistics, e a Gallup também, é uma empresa de pesquisa altamente conhecida. Então, o que eles mostram? Essa pesquisa ela é aberta, ela é Recente. disponível para... Eu peguei através de alguns artigos, né? Então, eu já estou... A Gallup abre essas pesquisas. Se você for no Google e
fizer essa pesquisa, você tem esses dados todos que eu tenho aqui em mãos. Posso enviar para todo mundo, se quiser depois. Só dá Pois para... é, inclusive, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu postar aqui o teu link, né, o teu link do Facebook, não, do Instagram, para as pessoas poderem conectar com você. É @nilza com s.fleury com y, não é isso? Sim. Então, deixa eu colocar aqui, quem tiver interesse em entrar em contato com a Nilza para conversar com ela sobre liderança, é uma pessoa com muita experiência. Deixa eu colocar aqui o teu link aqui, nilza.fleury, nos comentários, Fleury com R. Pronto, publicar. E aí, as pessoas que tiverem interesse em aprofundar contigo, poderão fazer contato com você nesse assunto. Pois é. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a estatística, né? De 10 empregados dentro de uma empresa, 4 se sentem desengajados nessa história de feedback, porque eles não têm feedback, né? Mas, se você apreciar dentro das organizações como um todo, 82% dos empregados apreciam positivo feedback. E o negativo também. Porque o negativo são os seus mistakes. E é como que você cresce também, né? Você aprende com os mistakes também. Então, com os erros. Esqueci. Pois é. O erro é uma questão que nós aqui no Brasil temos um desafio de lidar, né? O erro é uma coisa feia, um patinho feio, uma coisa que tem que ser evitada, uma coisa que não pode, né? Você não pode errar, você tem que fazer direitinho. E aí, o que isso acaba ocasionando? As pessoas ficam com medo de errar e acabam ficando no mesmo lugar, sem evoluir, sem inovar, né? Mas é uma coisa complicada, porque se você analisar bem, esses empregados que recebem esse feedback, pelo menos de vez em quando, eles têm um engajamento maior dentro da empresa, né? Eles se sentem altamente engajados. E os que não têm esse feedback têm um baixo engajamento, né? Nós temos estatísticas de 43%. Eles apreciam e recebem esse feedback uma vez por semana e 18% não. E também os gerentes. Os gerentes, eles mostram 89% de retorno, principalmente financeiro dentro da empresa, quando eles recebem o feedback. Olha então, só, a empresa tem que pensar muito nisso, na parte de profit, né? Na parte de financeira, porque é o resultado que eles estão esperando. Toda organização quer resultados financeiros. Então, por que não dar esse feedback para as pessoas, né? Não tem que ter medo. São as conversas abertas, são as conversas transparentes, né? Que são reconhecidas. 80 e quantos por cento que você falou? 80 e, avaliando aqui, nós temos como resultados 89% de grandes retornos financeiros dentro de empresa, por causa do feedback. Olha só. O mesmo estudo da Gallup, ela avaliou 530 unidades de trabalho. E o que ela demonstra? Que 12,5% tem alta produtividade após intervenção, após um resultado de feedback. Então, o mesmo estudo avaliou 469 business de lojas, né? Vamos supor que seja lojas mais retail, para facilitar a produção, para facilitar a indústria. Então, você avalia também a parte, né, comercial da coisa inserido na sociedade. O que ela notificou? Que 89% desses gerentes também têm resultados positivos quando eles recebem o feedback. Então, a melhoria das vendas nas lojas, as indústrias, repercute nas indústrias. Então, isso é muito importante também. Né? Porque, às vezes, eles acham que você não dá retorno. Tá ali, tá baixo, tá alto. Às vezes, você acompanha a média o volume de vendas ou volume de produção de uma empresa, mas você esqueceu de que não é só acompanhar, né? É aumentar esse volume, né? É isso que dá resultado. Então, nós temos outro dado. Pode perguntar. Não, desculpa, só tá interessante. Primeiro, cumprimentar o Rony Magnus, que está entrando aqui também, é um grande pessoa ligada à questão da inovação lá em Sete Lagoas, mas interessante essa fala sua sobre como o feedback no comércio impacta na produção industrial. E essa noção
da cadeia produtiva, né, de que somos um sistema interligado e interdependente. Então, como uma boa prática gerencial na indústria também depende de uma boa prática gerencial no comércio, lá na ponta, ou até no serviço que vai dar o suporte pós-venda. Então, como está tudo muito interligado, e o feedback é uma das ferramentas essenciais para poder escalar resultados, né? Independente de se Porque for a na indústria, economia comércio ou depende serviço. disso, né? E às vezes todo mundo está lá blindado e sem saber o porquê das coisas. Então, como que se acelera a economia? Né? Então, nós temos Sim. que acelerar motivando as pessoas, ou ensinando Uhum. as pessoas, né? Sim, Treinando, adequando, moldando. Então, isso sim, é uma ferramenta que ajuda nisso. Parece que não, verdade. mas eu fico chateada quando eu estou trabalhando com uma pessoa e a pessoa não me dá o feedback. Mas isso me Uhum. põe injuriada. Eu sou uma pessoa realmente que eu aprecio demais o retorno e dou o retorno das minhas ações. Toda vez que eu estou trabalhando dentro de uma empresa, eu jamais deixei de dar um retorno para alguém, né? Seja Uhum. ele positivo ou negativo, mas isso faz parte de um bom business e de um bom relacionamento, né? Mas nós temos também outra estatística que mostra que 69% dos empregados que trabalham duro dentro das organizações também querem ver seus esforços reconhecidos. E às vezes não Sim, é só dando uma promoção, e não às vezes. Quantas vezes a motivação vem através de palavras, ou vem através de atos, ou vem através de aham, reconhecimento que não é um reconhecimento financeiro, né? É sim, dar as oportunidades para as pessoas se manifestarem, participarem mais dentro da empresa, premiar esses empregados. Isso tudo é sim, importante. Isso faz parte do comportamento organizacional e também de um sim. empregado feliz, né? Então, Uhum. é visto que as empresas que contêm e não, que realmente conseguem ter um ambiente feliz dentro da empresa, só pode trazer bons resultados. E é essa a minha parte aí de estatística, o que eu pude. Aham. Estou resumindo aqui, né, na nossa conversa. Não, te agradeço. Muito interessante esses dados que você trouxe. Quero ainda aproveitar e cumprimentar o Oiglis, que é um colega, consultor do Sebrae também. Seja bem-vindo à nossa live, Oiglis. Nilza, nessa sua vivência, você já está há quantos anos aí no... Acho que é o meu aqui, peraí. Ok. É porque deu um frozen Deixa aqui eu... no vídeo, eu acho. Tá. Deu um Nilza, você estava dizendo há quantos anos que você mora nos Estados Unidos? 16 anos. 16 anos. E nesses 16 anos, e com toda a bagagem que você trouxe do Brasil, quais são algumas dicas de boas práticas de feedback que você pode dar aqui para os nossos seguidores, né? Sejam eles líderes ou sejam eles pessoas que fazem parte do processo de gestão organizacional? Dentro do que eu aprendi em leadership, eu acho que uma boa comunicação é tudo. Sim. Quando você faz reuniões, ou em grupos, ou com indivíduo, seja lá como for, ou através de mensagens, você pode usar essas práticas, ou através de opiniões também. Quantas Aham. vezes você pede uma opinião a um amigo, a um consultor, a um mentor, para poder fazer Sim. uma decisão, não é isso? Uhum. Mas tem alguns passos que você pode seguir também. Qual que é a situação que você quer o retorno? Seja claro, né? Coloque um comportamento que você também quer indicar, se você quer limites, Sim. se você quer que a pessoa aprofunda mais, né? Sim. E descrever esse comportamento, porque isso afeta as pessoas também. Muitas vezes você é delicado o processo de feedback no sentido que você tem que o approach que você dá, como que você aproxima das pessoas e como que Sim. você
pode ir além nesse relacionamento, de colocar para a pessoa e ser mais transparente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de usar a verdade. Então, às vezes, isso assusta, porque não é todo mundo que está ali para receber a verdade. Né? Às vezes as pessoas maqueiam muito uma situação, ou passam por cima de uma situação. Não estou falando só pessoal, mas também dentro da empresa. E isso prejudica lá na frente. Então, é melhor sofrer as consequências antes do que depois, né? Então, é esse comportamento que a gente tem que ter, e as opiniões que são dadas, apesar de tem que ser dentro do profissional, tem que ser bem profissionais, porque você não pode infringir também valores de empresa, né? Critério de ética e tudo mais. Então, a gente tem que respeitar o outro, né? Como profissional e como ser humano. Mas esse engajamento de comunicação, ele tem que ser feito, esse approach com as pessoas, né? E as opiniões são sempre bem aceitas e têm que ser visualizadas assim. As pessoas têm que aceitar opiniões. Porque se você não aceita opiniões, você acha que você é o único certo e que a sua mente, né? Não existe isso. A gente não está aprendendo toda hora com as pessoas, né? A gente não é dono da verdade, mas assim, as experiências dos outros contam. Por isso é que hoje você tem coaching, você tem mentor, tudo isso. Porque eles estão te dando aquele suporte, né? Ou às vezes aquele feedback. E esses processos todos acabam sendo uma maneira de feedback para a gente poder organizar e melhorar o nosso desempenho, né? Quero cumprimentar aqui o Luiz Gustavo Dias. Prazer revê-lo, Luiz Gustavo. Há muito tempo que não nos vemos. Luiz Gustavo foi colega meu de escola na época que eu estudei no Graded School em São Paulo. Faz um bom tempo que não nos vemos, a gente se vê de vez em quando nas redes sociais aí. E essa questão do feedback, Nilza, é importante, como quem vai dar o feedback precisa ter um preparo para fazer isso, porque requer muito tato, não é? Requer muita sensibilidade, sem abrir mão da assertividade, ou seja, o que precisa ser colocado, precisa ser colocado. E tem, entre várias técnicas, aquela técnica do sanduíche, né, onde a gente começa exaltando os pontos positivos que o colaborador, a pessoa com quem a gente estiver conversando, vem realizando, para entrar nos pontos que merecem uma atenção, que merecem uma reflexão, que precisam ser alterados, e finalizando depois com estratégias e sugestões de como lidar e como enfrentar isso. E realmente a questão do feedback faz toda a diferença. Faz toda a diferença no ambiente da organização, cria um ambiente de transparência e que influencia diretamente o engajamento e o comprometimento da pessoa com a organização, seja ela qual for, seja uma organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não é? E tem também alguns tipos de feedback que você pode dar, que eu não citei aqui, mas você pode ser específico para aquele, não generalizar tanto, né? Sim. Ser mais consistente, através dos fatos, com clareza. Ser objetivo, porque você também, quando você é objetivo, você não está comparando as coisas com os outros. E ser mais oportuno, porque também você, quando as pessoas desenvolvem uma atividade dentro da empresa, é oportuno você dar um feedback imediato. Claro. Então, isso vai muito depender da situação que você está analisando para poder dar esse retorno para o empregado. Então, são esses tipos de feedback que eu acho que a gente pode visualizar, né? E fazer essa aplicação dentro da empresa para poder trazer mais produtividade, trazer um ambiente melhor e motivar o empregado, né? Eu quero aproveitar essa deixa sua, Nilza, e convidar quem está nos acompanhando aqui na live, né? Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem tirar, alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Nilza ou para mim, fiquem à vontade. Cliquem aí nos comentários. E quem ainda não nos seguiu, né, ou não nos segue, o link da Nilza é @Nilza com S.Fleury, com Y,
Richard Podgorski, um grande colega, especialista na área de inovação, com quem eu conversei ontem à tarde. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Minha Né? prima também está aí, a Tânia Amara. Obrigada, Tânia. Lá de Uberaba. E, enfim, quem quiser seguir o meu perfil no Instagram é Thomas, com H e com S, Auerbach, A-U-R-B-A-C-H. Eu sei que é um nome complicado, difícil, mas, enfim, é o nome que eu tenho, que eu carrego com muita honra. Né? Sou alemão de nascimento e, nesse mundo multicultural, a gente acaba lidando com essas diferenças. Mas, enfim. E uma outra pergunta que eu tenho para você, Nilza, nessa trajetória sua no Brasil e nos Estados Unidos, qual foi o feedback mais importante que você recebeu e como ele te afetou? Olha, eu recebi, obviamente, alguns feedbacks que me fizeram crescer mais, né, dentro da estrutura das empresas, e fico muito feliz quando faço um projeto de consultoria que tem um resultado positivo. Às vezes negativo, isso me aflige, mas também não é só minha culpa, porque às vezes é o cliente que não quer, né, alavancar esse processo do projeto. Mas eu recebi um feedback que foi bem positivo para mim, foi a minha dissertação de doutorado. Porque eu, quando recebi o resultado, e minha professora falou que nunca tinha visto uma dissertação quantitativa que não Sim. tivesse voltado. E a minha não Ó, voltou. olha que bacana, parabéns. Então, assim, para mim foi importante isso, porque a minha chair, né, na época, ela não tinha experiência com estatística, e eu fiquei Sim, com a parte toda de estatística, fazendo a análise sozinha. Eu falei, mas, compreendi. bom, eu trabalhei com estatística há muitos anos, como professor de estatística no Brasil e tal, mas não tive dificuldade, porque você tem que Aham. aplicar muitos índices e tudo mais. Então, eu achei que isso, para mim, foi muito positivo, e eu fiquei bem encabulada. Falei, poxa, então, assim, tanto que a minha dissertação foi lida, né, por uma editora alemã, que, Ó, que eles editaram a minha dissertação como um livro, que é que sobre bacana. memory. Então, foi muito gratificante na época para mim. Né? Embora eu não fiz dinheiro com isso, mas assim, a parte, tá vendo? Nem sempre é o dinheiro. A Não, parte tem motiva, muitas leva a formas parte de motivacional. realização, né? Tem muitas formas de realização, a financeira é uma delas. Deixa eu É. aproveitar aqui e cumprimentar o Ademilson, que também é um colega palestrante que entrou agora na live. A gente, na verdade, já está caminhando para o encerramento aqui. E o Mário Sato, colega palestrante, também fez uma pergunta se existe alguma classificação do feedback, por exemplo, se feedback positivo ou negativo. O que você tem para nos dizer a esse respeito, Nilza? A classificação que eu sei são modelos de feedback, como eu disse, né? Seja ele positivo ou negativo, é o resultado. Agora, ele Sim. pode ser específico, ele pode ser consistente, como eu disse, objetivo e oportuno. Uhum. Agora, a classificação em termos de positividade, são críticas positivas ou negativas, esse retorno é um resultado, né? É o Compreendido. resultado do feedback que você aproveita ou não. Porque antigamente a gente só gostava de receber críticas positivas, mas eu acho que a gente cresce muito com as negativas, porque é Sim. através delas que você corrige os seus erros. Então, vale É, a uma, pena. uhum. Aproveitar aqui e cumprimentar também o Sérgio Gifone, um grande consultor, colega, parceiro do Sebrae. E o que eu tenho visto, por exemplo, é algumas das formas da gente praticar o feedback, né? Por exemplo, de praticar o feedback de uma forma verdadeira, ou seja, da gente realmente tratar o que precisa ser tratado, sem rodeios e, ao mesmo tempo, sendo amoroso nesse processo. Porque o que a gente vê de feedback odioso aí é impressionante. É impressionante, né? As pessoas muitas vezes estão Agressivas. nervosos, tensos e soltam toda a sua angústia e sua raiva em cima dos seus colegas de trabalho, muitas vezes sem medir, sem sequer se dar conta do que isso pode gerar em termos de frustração, em termos de desincentivo ao trabalho. Então,
pensar, avaliar quando a gente é verdadeiro ou falso no feedback, né? Quando você fala, não, tá tudo certo, tá tudo bonito, tá tranquilo, aí você vira as costas e fala, vixe, só que não, esse cara não presta para nada. Não, isso não é Não forma de contribui para ajudar o... o outro, né? É Não tipo é, assim, não é. vamos dar a mão e ajudar o outro a crescer, né? Porque as É, pessoas têm qualidades, elas têm o lado. Se a gente fosse falar de SWOT analysis, né? Nós sim, estaríamos falando dos strengths e weaknesses. Tem os pontos sim, positivos e os negativos. sim, Então, sim, sim. todo mundo tem. É bom afirmar com as pessoas, com os pontos positivos, porque é assim que é através dos pontos positivos que você cresce. Sim, Todos nós temos os pontos negativos. Não tem claro, ninguém nesse mundo que não tenha, principalmente claro. profissionalmente. Então, eu acho Uhum. que se eu tenho pontos positivos, eu tenho que me aprimorar naqueles pontos para poder crescer Sim, mais. E a avaliação de uma empresa é através também disso. Opa, sim, eu estou avaliando o empregado de uma forma e vou dar um feedback para ele, mas talvez ele esteja na posição errada e ele pode ser muito válido em outra posição, porque ele tem verdade. qualidades também que devem ser reconhecidas. Eu acho Uhum. que é por aí, né? Acho que Maravilha. Bom, Nilza, para a gente encerrar aqui, tá dando nosso tempo, e eu sei que você tem outros compromissos. Alguma mensagem final que você queira deixar aqui para os nossos seguidores com relação ao feedback? olha, eu acho que através dessas lives, achei muito interessante que você me propôs, né? E a gente pode desenvolver também um pouco de link profissional, né? Sim, E conhecer outros profissionais através disso. É muito interessante o seu trabalho, eu até já tinha te dito. E é uma forma de você apreciar também coisas que e conhecer um pouco mais um lado profissional de outras pessoas que você não conhece. claro. Às vezes você está ali, poxa, tem um profissional que trabalha com isso e isso é interessante. Então a gente se torna um link mesmo, um círculo de profissionais que podem reerguer e podem se estruturar melhor, porque principalmente no Brasil, onde muitas coisas estão acontecendo, né? E muitas pessoas estão sem trabalho e Sim, muitas empresas estão fechando as portas. Então, às vezes, não é por isso, porque falta esse aconselhamento, falta essas pessoas, esses profissionais no mercado, né? Que têm suas especificações que podem reerguer muita coisa aí dentro do. Ok. Eu também queria agradecer todo mundo aí, que eu vi muita gente aí que veio, que eu convidei, amigos meus. E muito uhum. obrigada. E estou às ordens para o que precisar. Tá? Muito Quem, obrigada. quem quiser fazer contato com você, Nilza, onde te encontra na web? Qual é o melhor canal de contato para falar com a professora Nilza sobre leadership Eu estou e no liderança? Facebook, eu tenho até uma página lá, que era da minha antiga empresa, né, que é Creative Leadership. Estou no LinkedIn.